Se você tem uma Bíblia, abra em Josué capítulo 23, que é o 6º livro da sua Bíblia. Então, se você tem uma Bíblia aí, basta começar em Gênesis e ir avançando, você vai encontrar esse livro. iPhone, iPad, seja lá o que você tiver. E enquanto você chega lá, este é um dos grandes capítulos da sua Bíblia. Então, enquanto você procura a passagem, quero falar com você nesta manhã. Pense nisso. Este capítulo nos ensina o quão grande é a fidelidade de Deus. Quero te situar por um momento. Os eventos do livro de Josué, temos avançado por uma série de estudos em que revisamos cuidadosamente algumas das importantes lições e algumas das fascinantes histórias do livro de Josué. E quando você olha para esse livro, veja, ele cobre cerca de 20 anos. Então, quando você está lendo este livro e avançando nele, muito tempo se passa. Às vezes isso nos escapa na Bíblia. Lemos uma história, depois lemos a próxima, lemos o ano seguinte. Não pensamos em quanto tempo está passando aqui. Então, os eventos deste livro cobrem 20 anos. Levou 7 anos para conquistar o território. E então, quando você chega a Josué 23 e ao capítulo 24, eles já estavam possuindo a terra há mais de 20 anos, lutando, travando batalhas, todo esse tipo de coisa. Está abrangendo todo esse tempo, mas levou cerca de 7 anos só para conquistar a terra. E agora, o que você encontra nesses dois capítulos? 23 e 24, embora só vamos ver o 23. É como o discurso final de Josué, depois de cobrir esses mais de 20 anos. Agora, o interessante desse livro, porque alguns de vocês já estão muito familiarizados, já passaram pela série, mas outros dizem, Josué, ok? O que é isso? Então, quando você pega o livro de Josué, a forma como ele começa é assim. Josué e Calebe, 2 homens sobre os quais se fala muito em outros livros da Bíblia, estão ali na beira com a oportunidade de atravessar para uma terra que Deus prometeu entregar desde Gênesis capítulo 12. Agora, apenas pensem nisso. De Gênesis 12 até o livro de Josué, e eles estão ali de pé, e então Josué é agora esse líder a quem Deus diz, olha Josué, vou te usar, vou colocar minha mão sobre a sua vida e vou te usar para guiar uma nação a conquistar esta terra. Então este é um livro realmente importante, ou seja, Deus disse que vai fazer isso. As pessoas começam a pensar, não sei se Deus vai fazer isso. Será que isso vai acontecer algum dia? Olhe todo o tempo que já passou. Será que Deus realmente vai ser fiel? Será que Ele realmente vai cumprir a sua palavra? E quando você chega a este livro, percebe que Deus tem sua mão sobre este homem, através do qual ele vai mudar uma nação. Agora digam amém, assim eu sei que vocês estão me ouvindo. Josué faz algumas das orações mais poderosas que você já leu neste livro. Josué presencia alguns dos milagres mais impressionantes que você já viu. É exatamente isso que você encontra neste livro. Ou seja, Josué, esse homem de fé guiando essa nação, é batalha após batalha após batalha. Alguém aqui vive uma vida assim, desafio após desafio, dificuldade após dificuldade, mas aqui está a questão, vitória após vitória após vitória. E olha, ele também teve alguns fracassos, cometeu alguns erros, mas teve um sucesso incrível. De verdade, ele andou com Deus. É isso que eu quero que você veja nesta vida. Ouça com atenção. Ele andou com Deus e teve um impacto enorme. Mas quando você chega ao capítulo 23 de Josué, Josué está se preparando para morrer. Na verdade, se você olhar para o versículo 14, veja o que ele diz. E eis que neste dia, e é Josué quem fala, vou pelo caminho de toda a terra. Em outras palavras, Josué está dizendo, pessoal, vejam o que está acontecendo comigo. Nós diríamos, se Jesus não voltar durante a nossa vida, isso vai acontecer com vocês. Escute, a vida parece longa, mas na verdade é muito rápida. Mas você realmente não percebe o quão rápido é até que o que acontece. Você já sabe, até que você envelhece. Porque, como posso dizer, a vida passa rápido. E alguns de vocês, adolescentes, pensam, sim, o ano letivo vai durar uma eternidade. Mas depois, alguns de nós que já criamos nossos filhos e agora temos netos na família, dizemos, obrigado. Não consigo acreditar em como tudo isso está passando tão rápido. Bem, a Bíblia diz em Tiago 4,14, você deveria anotar, é um daqueles versículos que você deveria colocar na sua geladeira ou talvez tatuar na testa, porque a Bíblia diz que a vida é como um vapor, está aqui hoje e amanhã já não está. A vida é uma daquelas coisas nas quais você não vai ter muitas oportunidades. A vida é uma daquelas coisas nas quais você não vai ter muitas oportunidades. A lição é esta, é um erro que todos vocês e eu cometemos esta semana. Precisamos viver lembrando que vamos partir. Esquecemos,
espera um minuto, estou indo embora, estou em mim. Uma das coisas que me ajudou como pastor é que estou pastoreando a igreja sabendo que vou partir. Eu sei que vou partir, sei que não vou estar aqui para sempre, sei que não vou estar aqui em cima, neste palco, pelo resto do tempo. Sei que há uma oportunidade limitada no tempo em que posso aproveitar tudo o que Deus colocou aqui, tudo o que Deus colocou aqui, esse impulso que Deus colocou em mim desde que o conheci e vi o que Ele fez na minha vida. Esse impulso não vai durar para sempre aqui, porque chegará um dia em que um caminhão de mudança vai estacionar, ou chegará um dia em que um carro funerário vai estacionar, e meus dias aqui terão terminado. Deveríamos viver lembrando que vamos partir, então a vida de Josué. Se você não esteve conosco durante esta série, vou te dizer isso. E acredite, você pode ir ler o livro esta tarde. A vida de Josué foi uma história incrível. Quando você pensar em Josué, não quero que deixe isso passar despercebido. A vida dele começa como escravo no Egito. Então Josué, um escravo, ele está lá no Egito, mas termina. Pense nisso. Apenas o impacto de uma vida. Ele está no Egito, ele está na escravidão, ele está em cativeiro, ele está sendo governado. E toda a sua vida gira em torno do que os outros querem que ele faça. E agora termina. E ele está em um culto de adoração, onde ele é o orador, falando sobre o que pensa e aprendeu em sua vida. E ele está na terra prometida, da qual Deus vinha falando desde Gênesis 12. Agora, a razão pela qual esse livro é tão importante é porque é um livro do Antigo Testamento. O que tem a ver com a minha vida? A razão desse livro ser tão poderoso é que o que Deus fez por Josué, Ele pode fazer por nós. Você sabia que a Bíblia ensina que sua vida começou na escravidão? A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, estamos em escravidão ao pecado, que, por exemplo, se nos deixarmos levar por nós mesmos, normalmente vamos seguir o caminho errado. Fazer o que é errado. E mesmo que alguns de vocês tenham levado uma vida muito boa, a sua bondade não é o padrão para a bondade de Deus. Assim, a Bíblia diz que todos começamos nossa vida em escravidão, mas graças ao presente de Deus, sobre o qual você acabou de cantar, porque Cristo veio e tomou a ira, a pena e o castigo pelo pecado, para que você nunca tivesse que fazê-lo. Quero dizer, a Bíblia diz que para os que estão em Cristo não há julgamento, porque Cristo tomou o julgamento por eles. Assim ele veio e tomou a ira e a pena pelo pecado, e nos libertou e nos trouxe para a família para que pudéssemos ter vitória nele e pudéssemos ter sua liderança e sua direção para nos dar a vida que ele deseja para nós. Assim, a imagem da vida de Josué é exatamente a mesma que a Bíblia descreve. A imagem da sua vida pode ser nascer em escravidão, ser liberto e conhecer a vitória de Deus sobre as circunstâncias da vida. Assim, ao se aproximar desses momentos finais de sua vida, ele tem uma mensagem para o povo. Quero dizer, é disso que tratam esses dois próximos capítulos. Josué viu coisas que o incomodaram. Alguém aqui já viu coisas na vida que o incomodam? Podem levantar a mão. Você já notou que a maioria dessas coisas tem a ver com outra pessoa e não com você? Vamos lá agora. Parece que ninguém diz sim, pastor. Ninguém levantou a mão. Alguns levantaram a mão na primeira parte, mas não na segunda. Mas Josué está preocupado. E lembrem-se disso. O povo já está há uns 20 anos na terra, então não pensem que é pouca coisa, como se tivessem chegado há apenas algumas semanas. E agora Josué está preocupado. Não, aqui já se passou bastante tempo. Josué se preocupava com as distrações que a vida trazia ao povo de Deus e com a apatia do povo de Deus. Eles estavam cercados por uma cultura cananeia, e esse não era o plano de Deus. Você precisa lembrar, ao se aproximar deste livro, que a razão pela qual Deus usava os filhos de Israel para expulsar essas pessoas da terra, porque as pessoas dizem, veja como isso foi ruim. Eles tomavam a terra, desalojavam os habitantes. Era o juízo de Deus por causa do pecado. Havia tanta maldade e Deus estava dizendo, vou expulsar essa maldade e trazer o meu povo, que me honrará e viverá para mim. E então as nações poderão ver o que posso fazer através de pessoas que se rendem a mim. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer que as nações vejam o que Deus pode fazer através de uma vida rendida a Ele. Ele está preocupado porque a cultura ao redor deles é muito perversa. E ele estava preocupado que se vocês adotassem essa maldade, o mesmo juízo viria sobre vocês. Por isso ele se preocupava com o impacto que essa maldade e essa busca por filosofias erradas, planos equivocados e metas incorretas teriam sobre os filhos de Israel. Eu diria a vocês, esta manhã, nem acho que você precise ser crente para entender isso. Há um perigo constante na cultura que nos cerca. Vamos lá, falando sério. Quero dizer, já contei para vocês, estou viajando em Londres e entro em um veículo, alguém me busca e me leva ao meu hotel. O motorista que não é crente em Cristo me diz, você já percebeu como o mal parece estar aumentando neste mundo? Agora, o que ele não sabia era que tinha acabado de dizer isso para a pessoa errada. Estou te dizendo agora mesmo.
Quer dizer, você deixou a bola quicando para mim, querido. Isso é moleza. É como colocar a bola no tee e mandá-la para fora do estádio. Essa é a realidade. Mas o perigo para os seguidores de Cristo, ouçam-me, em um mundo onde existem redes sociais, onde você tem um canal dizendo uma coisa e outro dizendo outra, e uma pessoa famosa dizendo isso e outra aquilo, existe esse perigo constante de seguir as filosofias, padrões e princípios deste mundo ao nosso redor, mais do que a informação de Deus. Quero dizer, sejamos honestos, acho que a maioria de nós sinceramente diria, estou consumindo mais televisão, mais redes sociais, mais opiniões de outras pessoas do que estou recebendo da palavra de Deus. Quero dizer, somos a geração da informação e é por isso que Josué sente que precisa desafiar os filhos de Deus. Cara, eu sei como é isso e acho interessante. Você tem que pensar sobre isso. Quero dizer, estou dizendo a vocês, quando digo que Josué é velho, é porque Josué é velho. Ele tem aproximadamente 110 anos de idade quando chega ao capítulo 23 de Josué. Ele tem 110 anos. Normalmente não chamo as pessoas de velhas, mas se você tem 110 anos, só digo, eu te amo, e graças a Deus por isso. Se vão te chamar de velho, esse é o tipo de velho que você quer ser chamado. Mas é interessante que depois de todos esses anos servindo a Deus, ouçam isso com muita atenção, Josué continuava lutando a batalha da fé, 110 anos, e ainda está dizendo, faça de Deus a prioridade da sua vida. Viva para Ele. Em Josué 23, ele lembra líderes da vitória prometida que Deus lhes deu. Agora, se você é um seguidor de Cristo, não tenho tempo para entrar em detalhes da vitória prometida ao seguidor de Cristo, mas posso te dizer que há muitas promessas de Deus sobre o que Ele pode fazer com sua vida se você realmente o seguir. Então, imagine isso. Imagine Josué muito preocupado. Ele está em seu leito de morte. Ele sabe que está partindo e tem diante de si esta nação, este povo que ama. Então ele está de pé diante deles e vai compartilhar o que está em seu coração. O versículo 1 diz, agora aconteceu, depois de muitos dias, quando o Senhor havia dado descanso a Israel de todos os seus inimigos. Eles estão na terra, conquistaram a terra, já repartiram a terra. É como sua tribo recebe isto e sua tribo recebe aquilo. Vocês recebem isto, tudo isso está acontecendo. E Josué era velho e avançado em idade. Josué convocou todo o Israel, seus anciãos, seus chefes, seus juízes e seus oficiais e lhes disse, prestem muita atenção, porque o que isso significa é que não é a nação a que chamam Josué 23. Você verá isso em Josué 24. Aqui ele simplesmente chama os líderes, vocês que vão mostrar o caminho, abrir a trilha, liderem e façam a diferença. São com esses que eu quero falar. Sou velho, avançado em idade, nunca vou me chamar de velho pelo resto da minha vida até chegar aos 110. Só quero que todos saibam disso, porque é aqui que a Bíblia diz, vocês já estão velhos, certo? Sou velho, avançado em idade. E vocês viram o que o Senhor Deus fez a essas nações? Olhem isso, por causa de vocês, Deus fez isso através de vocês. Porque o Senhor, o seu Deus, luta por vocês. Uma das coisas que você vê repetidamente em Josué, se você não tem estado conosco, é que Josué constantemente enfatizava isso. Esta é a obra de Deus. Isto é Deus usando você. Isto é Deus trabalhando por você. Não é o que você está fazendo, é o que Deus está fazendo através de você. Versículo 4. Vejam, eu lhes dei estas nações como herança para as tribos. Eles dividiram a terra, todas as nações, desde o Jordão até o grande mar. Então ele diz, temos esta terra, temos esta promessa cumprida. O Senhor, seu Deus, os expulsará de diante de vocês e os afastará. Vocês possuirão a terra. Notem esta declaração, assim como o Senhor, seu Deus, lhes prometeu. Então ele diz, ouçam, vocês são seguidores de Deus, estão em um relacionamento correto, são o seu povo. E quando vocês estão ali, Deus lhes promete a vitória. Espero que, nesta série, uma coisa que vocês tenham percebido seja tudo isso. Deus vai até Abraão e, de alguma forma, lhe expõe tudo isso. Se você voltar até Gênesis 12, toda essa promessa agora se cumpriu. Deus cumpriu sua promessa e quero que vocês notem isso. Realmente parece haver uma contradição em Josué 23. Quando você lê Josué 23, versículo 1 e depois o 5, quase poderia dizer que há uma contradição. Aí está. Vimos um pouco disso em Josué e conseguimos mostrar que não é bem assim. No versículo 1, o Senhor deu descanso a Israel. E então nessa imagem você pensa, já temos toda a terra, como se tudo fosse perfeito. Mas se você for ao versículo 5, Josué diz, o Senhor teu Deus, Ele os expulsará de diante de ti e os expulsará na sua frente. Por um lado você está dizendo, olha, há descanso. Por outro lado você está dizendo, não, há uma luta. Agora, isso é o que eu quero fazer nesta manhã, equilibrar isso. E quero que vocês entendam que há uma representação nesse pequeno detalhe que parece uma contradição. Há uma lição para você e para mim. Quando se trata de conquistar uma terra, qualquer um que tenha visto filmes ou estudado história sabe que sempre haverá quem resista. Sempre haverá resistência. Sempre restarão batalhas pendentes. Você pode tomar a cidade, mas haverá pessoas nela. Você viu isso na Segunda Guerra Mundial?
A resistência francesa, por exemplo, eles entregaram aquela terra, a guerra acabou, mas a resistência francesa dizia, espera, nem todos concordamos. E literalmente é isso que você via. Você pode conquistar uma terra, mas ainda podem restar focos de resistência. Agora Deus mostrou a eles a maneira de evitar isso, mas como não obedeceram, esses focos permaneceram. E você pode dizer, bem, pastor, como isso se aplica à minha vida? Se você é seguidor de Cristo, a Bíblia é muito clara. Quero que você ouça isso. A Bíblia diz, você tem vitória em Jesus. A Bíblia ensina que quando Jesus Cristo morreu na cruz, foi isso que ele fez. Ele tomou sobre si a ira de Deus pelo pecado para que você nunca precisasse fazer isso. Ouça, Jesus nunca pecou. No entanto, ele assumiu a ira pelo seu pecado. Por que ele fez isso? Porque Deus realmente te ama. Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Então, seja qual for a definição de amor, você a encontra em Deus, não em filmes da Hallmark. Todos sabem disso? Todos na sala entendem isso? Só estou esclarecendo isso para vocês. E a realidade é que Deus é amor, mas Deus é justo. Você não pode se livrar da justiça. Então você quer retratá-lo como Deus é amor, mas Deus é justo. Então por que existe essa cruz? Por que existe esse julgamento? Porque você tem um Deus justo que diz, eu não posso ignorar o pecado, não posso simplesmente deixar passar. Então, se você está bravo com Deus e acha que vivemos a justiça não acontece, a Bíblia diz, espere um momento, a justiça acontece e tudo será resolvido antes da eternidade. E assim Cristo veio e morreu na cruz. E quando morreu na cruz, ele tomou sobre si a ira, a pena e o castigo pelo pecado. Então agora, quando coloco minha confiança em Cristo, Deus me olha lá de cima e não vê este pecador, este fracasso, este desastre. Ele me olha e me vê como alguém perdoado. Ouça, como alguém perdoado, ele me vê em Cristo e assim me vê como parte de sua família. Agora ele olha para a minha vida com graça e diz, porque você foi perdoado, quero te guiar. E assim, quando você colocou sua confiança em Jesus Cristo, você venceu a guerra, obteve a vitória. Seus pecados são perdoados por causa do que Cristo fez por você. Mas há um porém. Mas à medida que vivemos a vida seguindo a Cristo, precisamos reivindicar a vitória do que vamos experimentar agora que viemos a Cristo. O que quero dizer com isso? Bem, há uma resistência. A Bíblia ensina que mesmo ao chegarmos à fé em Cristo, ainda existe essa resistência. A Bíblia ensina que o mundo ao seu redor tenta fazer com que você aceite filosofias, planos e coisas que não são de Deus, que não vêm de Deus, coisas que Deus não quer para você. Você tem a carne, ou seja, é você mesmo. Em outras palavras, você acha que tem problemas e às vezes Deus diz que o problema é você. De qualquer forma, só estou dizendo, certo? Então, a realidade é que existe essa resistência, não é? A tudo o que Deus quer para você. E você sente isso. Vamos lá, falando sério. Você não sente isso? Eu sinto. Quero dizer, eu sou o seu pastor. Eu sou o líder espiritual. E mesmo assim alguém diz algo e eu te digo, você acha que minha boca é rápida? Você não faz ideia de quão rápida minha mente. De verdade, chegará um dia em que minha mente é mais lenta que minha boca e todos estaremos com problemas. Mas agora minha mente ainda é mais rápida que minha boca. Mas a verdade é que sentimos isso. E sabem o que a Bíblia diz? Escutem, eu sei o que Cristo fez por mim. Eu sei que tenho a vitória. A Bíblia diz que sou mais que vencedor, mas sejamos honestos. Todos nesta sala, alguns de vocês, sentem a batalha muito intensa. Talvez me diga que sou um vencedor em Cristo, mas não me sinto assim. Coisas que você nunca teria imaginado. Ele está em seu caminho seguindo a Cristo. Velhos pecados que você achava ter superado, que nunca mais teria que enfrentar. Vim a Cristo, e isso aparece de novo na sua vida. Devo te dizer que estive na igreja toda a minha vida. Se eu não estivesse doente, estaria com problemas sem a igreja. Só quero que você saiba disso. Então, estive na igreja toda a minha vida. Mesmo quando eu estava prestes a abandonar a igreja, foi quando Jesus me alcançou. Vamos lá, cara, estou dizendo. Mas tendo estado na igreja toda a minha vida, vi tanta fofoca e muitas coisas que eu preferia não ter visto. Vi muito orgulho. Vi tanta arrogância, pessoas que manipulam, coagindo e agindo para tentar fazer com que os outros sigam a direção que elas querem. Falta de perdão. Algumas pessoas constroem um grande auditório onde uma pessoa pode sentar de cada lado sem se cruzar. Quero dizer, me ajuda, vamos lá, tá bom? Não tem graça nisso, mas estou te dizendo. Vi tanta raiva, tanto ressentimento, e poderia mencionar ainda mais. Alguém diria, por quê? Porque muitas vezes o mundo olha para a igreja e diz, já tenho tudo isso no trabalho, por que ir lá? Veja o que a Bíblia diz. Gálatas 5, 16 e 17. Eu lhes digo, andem pelo Espírito e não satisfarão os desejos da carne. Agora, o que é o Espírito? É Deus, é ouvir a sua voz, seguir direção, andar pelo seu caminho. Olha só isso. Por que a carne? O que é a carne? Alguém corta o seu caminho e você não diz, vou orar por essa pessoa. Vocês, pessoas espirituais. Vamos lá, não é? Mas você tem um símbolo americano, não um símbolo de Jesus, mas um símbolo americano que você gosta de mostrar para os outros. Pense nisso, vamos lá, porque a carne se opõe ao Espírito.
Em outras palavras, você, mundo e filosofias ao seu redor se opõem ao Deus quer para a sua vida. E continua dizendo, porque estes se opõem entre si para que você não faça o que gostaria. Então o que está dizendo é, cara, você pode ser um seguidor de Cristo, você pode confiar em Cristo, Deus te ofereceu sabedoria, você pode viver em vitória, você pode ter o que Deus quer para você. Mas enquanto você lida com os detalhes da vida, seu casamento, seu dinheiro, seus relacionamentos, o trabalho, sua vida de solteiro, e talvez a vida não esteja exatamente onde você quer, nem no momento que deseja, então o que acontece é que lidamos com isso. Lidamos com o engano que o mundo nos lança. Lidamos com o engano que o inimigo nos lança. Lidamos com o engano que lançam pessoas que são seguidores de Cristo, talvez, mas não estão com Deus. E lutamos com desejos. Eu sei que não deveria olhar para isso. Eu sei que não deveria perseguir isso. Mas, cara, tudo em mim se levanta e me faz desejar isso. E então você diz, bom, de certa forma, Deus me ofereceu a vitória. Ele tornou possível a vitória. Ele até me deu a sabedoria para ter a vitória. Mas, cara, eu não estou conseguindo a vitória na minha vida. Então aqui está a lição. Na sua vida como seguidor de Cristo, você tem duas opções. Você pode semear para a carne ou pode semear para o Espírito. Em outras palavras, eu diria assim, você pode semear para si mesmo. Bom, eu sinto que minhas emoções, fui criado e o que eu realmente quero que aconteça. Você pode semear para isso ou pode semear para o Espírito. Eu vou confiar em Deus, eu vou acreditar em Deus. Eu preferiria fazer isso. Eu preferiria ir nessa direção. Eu preferiria responder assim, mas vou semear no que Deus quer que eu faça. Vou responder como Ele quer. E essa é a batalha que todo seguidor de Cristo enfrenta. Então, o que fazemos? O que estamos fazendo? É disso que se trata este texto. Bem, me escute, me escute, me escute. Quando você lê a palavra de Deus, é por isso que damos tanta importância a ela. E quero dizer, não se trata de você ler a Bíblia, mas de deixar que a Bíblia leia você. Quando você pega a sua vida e se aproxima deste livro e diz, há algo aqui que eu não estou fazendo, há algo que eu preciso fazer, alguma atitude, algum pecado que esteja em contradição com isso, eu preciso lidar com isso. Cada vez que você faz isso, cada vez que recebe uma mensagem, cada vez que anota lições, cada vez que participa de uma de nossas aulas de vida em permanência, você vai crescendo em uma melhor compreensão do que Deus quer para a sua vida. Cada vez que você se junta a um grupo de discipulado e estuda, ora e aprende com outros, uma aula para casais, uma financeira, uma para pais, a influência e o impacto do Espírito estão crescendo em você. Escute, se você realmente está aqui e quer aprender e quer se desenvolver, é isso que você está fazendo. Você está semeando para o Espírito. É isso que você está fazendo, certo? Mas o contrário também é verdade. Quando você semeia para a carne, quando semeia para si mesmo, quando cede aos desejos egoístas, quando deixa isso entrar pela porta dos olhos, a Bíblia fala sobre a porta dos olhos que corrompe a alma. Quando você deixa isso entrar pela porta dos olhos, quando ouve certas coisas, o que você está fazendo é semear para a carne e desenvolver filosofias erradas sobre a vida, adquirindo maus hábitos e respondendo às emoções. As emoções sempre foram feitas para intensificar a experiência, mas nunca para guiar a vida. Elas nos são dadas para intensificar a experiência. Cara, se eu amo a Deus e minhas emoções acompanham esse amor, então isso é algo maravilhoso. Mas se minhas emoções são, não me sinto bem, não me importo com o que a Bíblia diz, não tenho vontade de fazer o que Jesus diz, isso te leva para uma direção diferente. O impacto é que você está semeando para a carne. Veja o que diz o versículo 5. Volte ao versículo 5. Diz assim, possuirás a terra. Deus diz, você pode tê-la. Lembra que ele disse, o Senhor é quem a providenciou, o Senhor te prometeu, o Senhor lutou por você, o Senhor te liberta. Então veja, por isso você tem a palavra de Deus, o Espírito de Deus, a igreja de Deus, o povo de Deus, todas essas coisas que Deus nos deu para nos dizer que podemos chegar onde Deus quer que cheguemos. Deus fez uma promessa, temos tudo o que Deus quer para nós. Mas como conseguimos isso? Não é essa a pergunta? Alguém acena com a cabeça. Vou pregar mais rápido. Vamos lá, é verdade, é como? Bem, vejo o que Deus diz que quer para mim, mas isso não é o que estou experimentando. Então, como eu consigo? Bem, o versículo 6, quase no final do capítulo, fala sobre os passos para a vitória. Ele diz, se você quer vitória no seu casamento, olhe para frente, não olhe para a esquerda nem para a direita. Você está bem, certo? Quer vitória no seu casamento? Quer vitória sobre sua atitude, ações, palavras? Ouça, vitória sobre suas emoções, sentimentos, vitória sobre seus pensamentos. Você pode preencher o espaço em branco, vitória sobre o que quer que você nomeie. E se você tiver dificuldade para encontrar uma, se for casado, apenas olhe para o seu cônjuge. Eles vão te ajudar. Mas bem, o versículo 6 diz o seguinte, olhe isso, como obtemos a vitória diariamente? Versículo 6, seja muito firme em guardar e fazer tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés. Agora, isso é ele dizendo aos seus líderes, ouçam, eu quero o melhor para a nação. Estou me despedindo, vocês estão assumindo o comando. Sejam firmes em guardar e cumprir o que está escrito no livro da lei de Moisés, para que não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Agora, isso é o interessante.
Aqueles que estudaram o livro de Josué, talvez conosco ao abri-lo, isso é quase idêntico ao que Deus disse a Josué. Então, em outras palavras, Josué não está, ouçam com muita atenção, Josué não está dando o seu próprio conselho. Josué não estava expressando o seu sentimento. E vou lhes dizer o que faço. Eu ajo como se vocês não soubessem do que estou falando. Ele está transmitindo o que lhe foi dado. Em Josué 1, Deus aparece a Josué. Vejam se conseguem notar as semelhanças. Você dará a este povo a posse da terra que jurei dar a eles. Vou te dar a vitória. Deus diz a Josué, eu te darei a vitória. Veja o versículo 7. Aqui está a vitória. Seja forte e muito corajoso. Cuide de fazer conforme toda a lei que Moisés, meu servo, te ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda. Assim você terá sucesso onde quer que vá. É a única vez na Bíblia em que se fala de sucesso e prosperar na mesma passagem das Escrituras. E deixe-me te dizer algo interessante aqui. Acho que não coloquei isso como uma lição, então quero que você entenda. Você termina a jornada da mesma forma que a começa. Essa é a vida cristã. Você termina a jornada como a começa. Deus vem e diz, Josué, aqui está o sucesso. E Josué diz, tudo bem, estou no final. E ele vai nos dizer como isso se parece. Ele volta e diz, tudo bem, pessoal, mantenham-se firmes agora. A lição, ouçam com atenção, é um lembrete de que a chave para a vitória na vida é viver sua vida dentro da sabedoria e da direção da palavra de Deus. Em outras palavras, é isso que ele estava dizendo. Olha, você pode dizer desta maneira, ei, eu sou Deus, eu criei a vida, eu sei melhor como viver a vida. Olha, eu sou Jesus, vim à terra e nunca pequei, e mudei o mundo nos dias em que estive nesta terra, 33 anos e meio. Ele está dizendo, é assim que se vive, é assim que você vive de acordo com Deus. À medida que aprendemos a obedecer a Deus, vivendo dentro do ensinamento de Deus, não de uma filosofia, não de um partido político. E muitos dizem, eu sempre fui negativo. Pastor, minha mãe e meu pai eram negativos. Tenho 2 irmãs, elas eram negativas, os cachorros muito negativos, pense nisso. É isso que fazemos, dizemos, é só a minha criação. Mas quando você tem Jesus, você tem algo diferente, maior, mais impactante, com sabedoria para fazer a vida diferente. Então, obtemos a vitória em cada batalha que enfrentamos como seguidores de Cristo. E assim ele nos dá passos para a vitória. O versículo 70 diz o seguinte, para que vocês não se misturem com essas nações que restam entre vocês, mencionando o nome de seus deuses, ou façam alguém jurar por eles. Ele diz, pessoal, vocês simplesmente não vão viver nem ser como eles. Vocês não vão servir como eles. Vocês não vão jurar como eles, como a 2 deuses. Você simplesmente não vai fazer isso. Você não vai se curvar diante deles. Isso é muito específico, mas, cara, como deixamos isso passar despercebido hoje em dia? Ao se aproximar da separação daquilo que pode destruir sua vida, filosofias que se opõem a Deus, atitudes que vão te levar por um caminho diferente daquele que Deus quer que você siga. Pessoas que falam na sua vida estão te levando na direção para a qual Deus quer que você vá. Ao se aproximar disso, ele diz, quero que você se separe. Muita gente tende a não entender e cai em 2 extremos. Quando começamos a falar sobre a separação que Deus quer para a sua vida, é isso que muitas igrejas fazem. Não são as pessoas, muitas igrejas fazem isso. Ou você cai no isolamento ou na imitação, e ambos estão errados. Se você anotar isolamento e imitação, escreva ao lado, abordagem errada. Alguns cristãos dizem, não quero ser influenciado pelo mundo, então simplesmente vou me isolar. Eu faço isso. Eu fiz uma viagem chamada As Viagens de Paulo, e uma das coisas que fazem quando te levam nessa viagem é te levar a esses mosteiros, a essas pessoas que simplesmente se afastaram da sociedade. Eles se reúnem em um pequeno grupo, e ouçam-me, tudo o que fazem é estudar e fazer de tudo para não pecar. O problema é que não se pode viver a vida de Cristo sem Cristo, mas eles se reúnem nesses pequenos mosteiros e fazem esse tipo de coisa. E pensem nisso, há pessoas que só querem se isolar, quero dizer, há pessoas que só querem ter amigos de Cristo e estar na minha igreja de Cristo. E até gostaria de trabalhar na igreja e não quero que nenhum não cristão venha à minha propriedade e só tentamos nos isolar do mundo. O problema é como fazer discípulos, que é o mandamento de Deus, como impactar o mundo e como seguir o chamado de Deus. Isso é um problema. Mateus 28, 19 e 20, Deus dá a missão para a nossa vida. Ele diz, quero que vocês vão por todo o mundo, e aqui está o objetivo, quero que façam discípulos. Em outras palavras, o que vocês receberam de mim, quero que vocês reproduzam. Isso não é isolamento. Outro é a imitação. Muita gente diz, bem, sejamos como o mundo. Se queremos nos conectar com eles, temos que ser como eles. E isso também não é o que Deus quer que você faça. A resposta para a vida não é o isolamento. A resposta para a vida não é a imitação. Ouça isso. E isso é tão bíblico. É a insulação e a infiltração. É isso que Deus quer para a vida cristã. É isso que Deus quer. Você deveria anotar isso à margem.
Se você está anotando isso, vai escrever: este é o caminho de Deus. A Bíblia diz que devemos ser sal e luz. Este é o chamado do seguidor de Cristo. Que você penetre neste mundo com a mensagem e a missão de Deus, sendo quem Deus quer que você seja. Então esse é o objetivo de Deus. Você sabe o que Deus está fazendo aqui? Me escute muito bem. Ouça isso. Havia nações que não davam honra a Deus, iam contra o que Deus ensinava. A Bíblia diz que Deus foi paciente e misericordioso com eles. O pecado foi tão grande que Deus teve que lidar com eles. Ele os expulsou da terra. O que Deus quer fazer? Ele quer trazer um novo povo para a terra, um povo que o honre, obedeça e viva para ele. E de repente ele simplesmente se destaca diante de todos como se dissesse: olhem para essa nação, olhem para esse Deus, olhem o que ele faz. Eles dizem: o que temos feito é muito pior do que a maneira como eles vivem. Preferiríamos ter a vida deles do que esta. Como consigo essa vida? Olá, Deus, tu és quem a deu. Essa é a missão e o mandato. Isso é o que Deus deseja fazer através da sua vida e na sua casa. É aí que começa. Se você consegue viver a vida cristã em sua casa, pode vivê-la em qualquer lugar. Se você consegue vivê-la com seus filhos e sua esposa, pode vivê-la em qualquer lugar. E a Bíblia diz que essa é a nossa vida. Deus nos chamou para sermos como Ele, para aprendermos dele, crescermos nele e depois nos conectarmos com este mundo. E nós somos simplesmente chamados a nos destacar por Ele e a apontar esta cultura para Ele. Esta é uma grande lição, prestem atenção. Não deixe que a cultura te afaste de Cristo. Deixemos que a semelhança com Cristo invada esta cultura. É isso que Deus quer que façamos. É por isso que fazemos isso. Toda semana, para que possamos dizer: olha, uma igreja que se destaca no noroeste do Arkansas que diz: a resposta é Jesus. Posso ilustrar? Pense nisso. Se você sair daqui hoje e for pedir peixe, a primeira coisa que você tem que fazer, a primeira coisa que tem que fazer antes de comer um peixe, é pegar um peixe que esteve em água salgada a vida toda. Você tem que tirá-lo de lá, você tem que limpá-lo. E a primeira coisa que você tem que fazer depois de limpá-lo é colocar sal. Deixe isso assentar na sua mente por um momento. Esse peixe vive toda a sua vida no oceano, e mesmo assim, o sal nunca chega a penetrar no peixe. Me ajude. Alguém me entendeu? Pense nisso por um momento. O que está acontecendo? Bem, sabemos que o peixe está isolado. E se Deus pode pegar um peixe e mantê-lo em água salgada por toda a sua vida, e o sal nunca penetra no peixe, ouça-me, o Deus do céu pode pegar um seguidor de Cristo, colocá-lo em sua palavra com sabedoria, direção e discernimento, e enviar essa pessoa ao mundo e mantê-la sem se corromper. E conseguir uma vida que não representa o que Deus quer para eles, mas que representa inteiramente o que Deus quer para eles. Eu sei qual é a pergunta e por isso agradeço. Amém. Agradeço por vocês pensarem sobre isso. Como isso acontece conosco? Vejam Colossenses 2, versículos 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, há uma ênfase em nossa cultura hoje em dia. E muitos de vocês adotaram essa ênfase de vir a Cristo para a salvação. E na verdade, o modelo bíblico é que você vem a Cristo para a vida. Para a vida. Você não vem a Cristo só porque está perdendo o céu. É como, olha, todo mundo está comprando seguro para seus carros. Por que não fazemos isso pela nossa vida? Vamos lá, certo? Tipo, não. Quando você vem a Cristo, você vem com vida. É como eu venho a ti e é vida. É tudo. É como se eu estivesse completamente entregue. Então, o que ele diz é, olha, você vem a Cristo e anda nele. A imagem de caminhar na Bíblia é o seu dia a dia, momento, atitude e perspectiva. Você vê isso a partir da perspectiva de Cristo. Veja o que ele diz, tendo estado firmemente enraizado. É por isso que chamamos a classe de enraizados. E agora você está sendo edificado nele. Então veja o que ele diz. Ele diz, olha, assim como no livro de Josué, olha, eu tenho vitória para você. Eu tenho o que você precisa para a vida. Então o que você faz é vir, obedecer-me, seguir-me, ouvir-me e aprender de mim. E à medida que você crescer e se desenvolver, eu lhe darei a vitória onde muitas pessoas estão perdendo na vida. Vou te mostrar como vencer na vida em perspectiva. Isso não significa que tudo vai ser maravilhoso. Isso não significa que será perfeito. Às vezes é a tempestade que mostra o quão forte é a árvore. Não é mesmo? Às vezes é uma tempestade que mostra o quão bem algo foi construído. Mas você está edificado. Você está firmemente enraizado, está estabelecido na sua fé, assim como está sendo instruído, porque está passando pelas mesmas coisas que todos os outros, mas você tem uma fonte e uma visão, e uma sabedoria, e uma direção, e uma ajuda, e um socorro no momento da necessidade. E Deus quer que você seja forte e seguro na sua fé. Por isso, enfatizamos isso nesta igreja. Não somos apenas um lugar para frequentar. Não é isso que somos, cara. Estamos formando discípulos, estamos buscando o que é autêntico, estamos nos aprofundando para receber tudo o que Deus tem para nós, porque todos aqui precisam ver isso. É mais do que apenas frequentar a igreja.
É mais do que cantar algumas músicas no domingo. É mais do que simplesmente ser bom e fazer com que todos pensem que você é bom. Não, há poder, há essa visão, essa sabedoria, essa ajuda para a vida. E eu estou completamente comprometido. Isso brilha para todos ao meu redor. É disso que se trata. Deus quer que você cresça e se desenvolva e que você se enraize firmemente nele. E depois ele quer que você saia da sua casa. Ele quer que você brilhe diante da cultura ao seu redor e que vejam Jesus em você. Na verdade, quero pegar um versículo da Bíblia. Para muitas pessoas, esse é o versículo favorito delas. Quero te mostrar algo. Em 2 Timóteo 1,7 a Bíblia diz: Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de poder, amor e domínio próprio. Quantas vezes você já ouviu isso na sua vida? Todo mundo adora esse versículo? Vamos lá, esse é o versículo, amigo. Como se Deus tivesse me dado o poder, Deus me deu, sabe, esse grande conteúdo, confiança em quem Ele é. Você sabe por que Ele fez isso? Você já se perguntou biblicamente por quê? Por que Deus não te deu um espírito de medo? Por que Ele te deu confiança? Por que Ele te dá poder? Bem, você sabe, há uma boa maneira de descobrir, não acha? Vá para o versículo 8. O versículo 8 diz o seguinte: portanto, porque você tem isso, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor. Não é interessante que Deus dá o seu poder? Ele te ajuda a saber o que fazer, para onde ir e a edificar na sua vida. Com que propósito? Para que você possa se tornar uma luz que mostre ao mundo que eles precisam de Jesus. Diz: una-se a mim no sofrimento pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Escute, esse chamado é para que vivamos de acordo com a palavra de Deus, para que experimentemos os planos de Deus, para que outros possam ver o que lhes falta em Jesus. Aí está, é isso que é. Vivamos segundo a palavra de Deus, para que possamos experimentar o plano de Deus e para que outros possam ver o que lhes falta em Jesus. Aqui está a lição, porque muitas vezes, vamos lá, sabe? Estou cansado de que todo mundo saiba do que somos contra. Pensamos na separação, o cristão religioso médio, e eu uso a palavra cristão de forma diferente de seguidor de Cristo. Percebam isso quando ensino. O cristão religioso médio acredita que sua bondade consiste em julgar todos aqueles que considera não serem bons. E dizem: Deus me ama mais por causa de como me visto aos domingos. Olha como você se veste. Deus me ama mais porque canto esse tipo de música. E Deus me ama mais porque minha aparência exterior é polida e apresentável. A Deus não importa nada disso. Sua Bíblia diz isso? Sua Bíblia diz que Deus é um Deus do coração. Obrigado. Não é o homem exterior que o define, é o homem interior. Por isso Deus escolheu um homem pequeno chamado Davi e não se agradou de um cara gigante e bonito, desses que chamam a atenção, como Paulo. Isso é bíblico e está bem ali. A Bíblia ensina a se separar de tudo aquilo que torna seu testemunho ineficaz. A Bíblia diz: tire da sua vida tudo aquilo que te impede de ser a testemunha de Jesus que Deus quer que você seja. Essa é a lição. Não se trata de tirar para te julgar e pensar: olha, sou muito melhor do que os outros. Mas esse era mais ou menos o tipo de igreja e de pessoas com quem eu cresci. E te garanto que esta igreja está cheia de pessoas que sentem o mesmo. Esse não é o propósito. Essa não é a razão. A razão é esta. Agora eu tenho essa confiança, esse poder e esse testemunho de como Deus pegou aquela vida e a trouxe até aqui. As pessoas perguntam: como é possível? Um jovem que engravidou a namorada de 16 anos, casou em menos de um ano e já estava a caminho do divórcio. E Deus transforma esse casamento de tal maneira que agora eles estão se preparando, quero dizer, já estão juntos há 30 anos, se amam e continuam seguindo em frente. E agora milhares de pessoas vêm ouvi-lo falar sobre a vida. Ajuda-me, em nome de Jesus, o testemunho e a obra de Deus dentro de uma vida. E começamos a acreditar que se Ele pôde fazer isso por eles, também pode fazer por mim. Ele está dizendo a eles: é isso que vocês têm que ser. Ao longo da Bíblia, vemos esse chamado para cuidar do coração, da palavra e das ações. Provérbios 4, 23, para quem não conhece, a Bíblia diz: guarde o seu coração com toda diligência, porque dele flui como você pensa, se aproxima, enfrenta a vida sob a direção de Deus. Isso determina o rumo da sua vida. Diz: tenha cuidado com o que você deixa entrar, porque isso vai sair. Então, no que fazemos, isso nos diz algo, mas como fazemos isso? Esta é a chave para a sua vitória. Versículo 8. Isso é Antigo Testamento, pessoal, mas vocês vão ver no Novo Testamento. O versículo 8 diz o seguinte: mas vocês devem, então, certifiquem-se de entender isso. Eu digo que para muitos, sua fé cristã se baseia naquilo do que se separam. E isso não é a Bíblia, não é sobre o que você se separa. Tente descobrir o que você está segurando, porque o que você se apega lhe mostra o que deve deixar ir. Estou adorando meu sermão desta manhã. Minha esposa lhe dirá que nem sempre é assim, mas hoje é. Versículo 8. Mas você deve se apegar firmemente ao Senhor, seu Deus. Você está aqui e pensa: cara, eu sou contra isso, pastor. De verdade, eu sou contra isso. Há coisas na minha vida, meu pensamento tem sido:
Se eu for a essa igreja, talvez eu ouça algo que mude minha vida para sempre. Ouça-me, na sua tempestade, a que você está se apegando, porque eu posso garantir que se você não se apegar à coisa certa, a tempestade terá o mesmo efeito em você, mesmo que você se agarre a qualquer outra coisa que teria em qualquer outra pessoa. É melhor você ter certeza disso. Estão me ouvindo? Viva sempre lembrando que você vai partir, viva lembrando que você vai embora. Então é melhor você responder a pergunta. Todos nesta sala e online devem responder a esta pergunta. A que você realmente está se apegando? Mas vocês devem se apegar ao Senhor, seu Deus, como tem feito até hoje. Apego é a mesma palavra usada no livro de Gênesis. Escute, onde ele fala sobre casamento. Gênesis 2,24, ele diz: você deixará seu pai e sua mãe e se unirá um ao outro. A mesma palavra, essa é a imagem pintada aqui. Se apegar, se você quer saber o que é casamento, se você diz, estou passando por momentos difíceis, isso é aguentar firme. Você sabe o que isso significa? Significa estar grudado. É isso que a palavra significa. Escrevam todos. Cada um escrevendo com uma caneta ou no celular, como quiser. E bem, isso significa ficarmos juntos. Ele está dizendo, comprometa-se totalmente com o Senhor. E aqui está a lição. Alguns de vocês sabem disso. Você diz, pastor, tem que ter educação porque é preciso viver para isso. Veja, um compromisso pela metade não vai funcionar no mundo em que vivemos, para as coisas que enfrentaremos na vida. Eu digo a vocês, um compromisso pela metade não funciona em um casamento e, com certeza, não vai funcionar na sua vida como seguidor de Cristo. Não vai funcionar. Tem que haver um compromisso total com Jesus. Olhe o versículo 11, ele vai além. Versículo 11, portanto, tenha cuidado consigo mesmo. Sabe qual é o problema na vida para a maioria de nós? Sonhos ladeira acima, hábitos ladeira abaixo. Sonhos ladeira acima, sabem de uma coisa? Eu queria tanto isso, queria mesmo, mas ladeira abaixo preciso voltar a me concentrar. Ele diz, pessoal, escutem, Deus tem isso para vocês, Ele tem tudo isso para vocês. Vocês estão ouvindo? Se vocês soubessem o que Deus quer para vocês, deixariam de lado o que vocês querem pelo que Ele quer, porque é muito melhor. Então prestem muita atenção em vocês mesmos. Para quê? Em que estou focado? Qual é a chave da vida? Aqui está. Amar ao Senhor teu Deus. Jesus disse, quando lhe perguntaram qual é o mandamento mais importante, ame a Deus com todo o seu coração, alma, mente e forças. Por isso fazemos nossa aula de vida em permanência, que começará em 20 de agosto. Você ainda pode se inscrever, pode entrar. Comece em fundamentos, porque creio, o que preciso saber sobre o que creio. Depois você passa para enraizados, como caminho com Deus, como guio minha vida a Deus. Dedicamos semanas para ensinar isso aqui. Queremos que cada pessoa experimente isso. Cara, o que eu deveria fazer da minha vida? Literalmente, a terceira aula te ensina como descobrir quais são os seus dons, quais são os seus talentos. E depois nessa aula mostramos áreas da igreja onde você pode usar essas coisas. E então, a última aula, a mais importante, como colocar sua vida em missão, em sua casa, seu bairro, seus colegas de trabalho, onde quer que Deus te envie, como chegar lá. Então, eu desafio vocês, eu tenho confiança. Quanto mais você conhece a Deus, mais você o ama. Então, é hora de embarcar no trem, de aprender sobre Ele. Então, é melhor você começar a conhecê-lo. E então o amor virá naturalmente. É assim que nos isolamos do mundo. Se você ama a Deus, ouça. Você ama o que Deus ama. De verdade, eu digo a vocês, eu estava tão pronto para deixar a igreja, mas agora não consigo imaginar um fim de semana sem ela. Pense nisso, eu amo isso. De verdade mesmo. Veja, você sabe o quanto o seu pastor ama a igreja? Ontem à noite eu estava em um culto há 4 horas daqui e eu não estava pregando. Eu só estava sentado na primeira fila, absorvendo tudo. Eu amei cada segundo da adoração. Achei a mensagem incrível, eu amo isso. Isso ajudou a minha vida, me anima. Eu amo estar perto do corpo de Cristo. Assim se isola do mundo. Ama a Deus, amará o que Ele ama. Buscará sabedoria, discernimento, verdade, plano dele. Por quê? Porque você o ama. E é assim que infiltramos o mundo. É assim que amamos um mundo distante de Deus. Porque a nossa separação não é um julgamento condenatório, mas sim um testemunho de veja o que Deus oferece em comparação com o que você acha que o mundo oferece. O mundo não se compara a Ele. O que Ele quer fazer através do seu povo. Tendemos mais a justificar aquilo do qual não queremos nos separar do que a magnificar a razão pela qual nos separamos disso. Isso foi bom. Anota isso para não esquecer, Amy. Anota isso. O segundo culto precisa ouvir isso. Vocês não, mas o segundo culto sim. Ajudem eles. Orem por eles ao saírem. Amamos o que Deus ama e aqui está a lição. Priorizar a Deus nos permite ter as prioridades corretas. É isso que é. Amar a Deus me ajuda a ter as prioridades corretas. Alguém diz, não sei o que deveria priorizar na vida. Apenas priorize a Deus e Ele vai priorizar todo o resto. Se você ama o Senhor, não é difícil se entregar totalmente a Ele. Se você ama o Senhor, não é difícil se afastar de tudo o que é inconsistente com Ele, porque você o ama.
Você os prioriza. Eu quero o que Deus quer mais do que o que eu quero. Todas essas coisas que acho que quero. Se você ama o Senhor, você valorizará o que Ele valoriza. E o mundo verá Jesus através de você. Saber? Não é uma ótima ideia? Vamos parar por um momento. Podemos definir um tempo limite em uma mensagem, mesmo que o tempo esteja passando. Aqui vamos nós. O mundo vê Jesus através de você? Acho que é uma pergunta justa. Quer dizer, pense nisso. O mundo realmente vê isso? E se vê, será que vê o verdadeiro Jesus através de você? Quer dizer, você pode ir e ler como Jesus tratou os fariseus e saduceus. Você pode ler como Jesus tratou as prostitutas e as pessoas afastadas de Deus. E você pode dizer que isso é um reflexo de como eu vivo? Quer dizer, pense nisso. O mundo só vê suas palavras? Muitas pessoas dizem, bem, é assim que eu sou. Bem, isso não é seguir a Cristo. Você está bem? Todos. Muito bom. Eu não estou desconfortável, então você não deveria estar. Costumava haver pessoas que diziam, bem, você sabe, existe a igreja e existem os negócios. Não, não, não. Existe a igreja e existe o negócio de Deus. E o negócio de Deus deve ser feito do jeito de Deus. Tudo deve ser feito do jeito de Deus. Então, com suas palavras, as pessoas veem Jesus. Com suas ações, as pessoas veem Jesus. Suas atitudes. Veja, você já ouviu isso antes, mas há pessoas nesta comunidade que nunca vão à igreja. Nunca vão ler a Bíblia. Nunca vão se sentar para me ouvir. Só estou te dizendo isso agora mesmo. Mas eles vão ler cada palavra, cada atitude e cada ação da sua vida para ver do que se trata Cristo. E você tem um aviso na Bíblia. Josué adverte esses rapazes, Colossenses 4, 5 e 6 diz, comportem-se com sabedoria para com os de fora, aproveitando ao máximo cada oportunidade, que a sua conversa seja sempre cheia de graça, como temperada com sal, para que saibam como responder a cada pessoa. No dia 13 de setembro, vamos fazer um treinamento missionário. Estamos apresentando muitos dos lugares para onde vamos ao redor do mundo para te dar oportunidades de ver como você pode se envolver com o mundo e usar sua vida como testemunho. Desafio vocês a se inscreverem. O que acontecerá no próximo ano? Os lugares para onde vocês podem ir, compareçam nesse dia. Aprendam o que puderem e deixem que a sua vida tenha um impacto. Esta é a lição. O amor é sacrificial. Então ele diz, quero que vocês se esforcem para amar a Deus. Bem, o que é o amor de Deus? Deus demonstrou seu amor por nós, e quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Isso está em Romanos 5:8. Então, como deve ser o nosso amor? Ouçam nesta sala, porque vamos deixar isso claro. O amor é sacrificial. A gente se adapta. Por isso, como com seu adolescente, você pode ter um filho, e ele é um menino da mamãe. Ele está em casa com a mãe, passa o tempo com a mãe, sempre está com a mãe, mas aí conhece a Suzy, certo? De repente, ele começa a passar mais tempo com a Suzy do que com a mãe. O amor da mãe começa a ficar um pouco frustrado. Vamos lá, agora. Vocês sabem do que estou falando? Por isso eu odiei falar ao telefone. Odeio o telefone. Alguém mais odeia telefone? Então o maluco teve a ideia de criar um que você pode levar para todo lugar. Vamos lá, mas vou te dizer, eu passava horas no telefone com a esposa e fizemos porque nos casamos jovens. Fizemos. Desliga você. Não, desliga você primeiro. Ah, sim. Posso ver que vocês são pessoas um pouco problemáticas, mas tudo bem, vamos lá. O amor é o profundo sacrifício que você faz pelo bem-estar de outra pessoa. Eu posso consertar seu casamento em uma conversa de 2 minutos. Eu posso consertar seu casamento em uma conversa de 2 minutos. Você começa a amá-los baseado no seu amor, não no deles, e confia que Deus trabalhe neles com amor. Isso é o que você tem que fazer. Você honra a Deus, Deus te honra, Deus cuidará do resto. Então você precisa priorizar. Veja, o que está acontecendo em nossa cultura é que somos como os filmes da Hallmark. Não temos amor bíblico, temos amor Hallmark. Somos assim, você faz isso por mim e então eu faço aquilo por você. Isso não é amor, isso não é amor. Isso é, me dê o que eu quero e eu te darei o que você quer. Mas isso não é amor, não é. Cristo nos amou, mesmo quando nós não o amávamos. Esse é um ensinamento das Escrituras. Então eu posso consertar o seu casamento. O amor é o sacrifício que você faz pelo bem-estar dos outros. Comece a se levantar de manhã e a priorizar. Vou fazer sacrifícios pelas pessoas que amo. Vou mudar minha atitude, ações, perspectiva, porque agora sei o que é o amor. Então vou me levantar e reservar um tempo para aquele que amo, Jesus. Vou ajustar coisas que eu poderia desejar, que eu poderia querer. Eu poderia pensar, bom, você sabe, mas vou fazer ajustes na minha vida. Estamos passando a vida nos justificando em vez de mudar e demonstrar o amor ao qual Deus está nos chamando. Amém. Temos que ir. Agora vem a parte interessante. Eu acredito que a principal lição da vida cristã é amar Jesus. A lição principal. A vida cristã é amar Jesus. Mas eu quero que você veja uma coisa.
Então anote porque esse texto muda. E eu quero que todos nesta sala vejam isso. Então concentre-se. Se você foi desconectado, reconecte-se à Bíblia. Aqui vamos nós. O versículo 12 diz o seguinte: porque se alguma vez voltarmos a nos apegar, então usa a mesma palavra. Você pode se apegar ao orgulho, pode se apegar ao egoísmo, pode se apegar à arrogância, pode se apegar à pornografia. Você pode se apegar ao álcool. Você pode se apegar a muitas coisas na sua vida. Fico me perguntando ao que você realmente está se apegando nesta manhã. Porque se um dia você voltar e se apegar ao restante dessas nações, as que restam entre vocês, e se casar com elas, de modo que se relacionem, e elas com vocês, saibam com certeza que o Senhor, seu Deus, não continuará expulsando essas nações de diante de vocês. Ele não fará isso. Deus de princípios e promessas. Ele não vai cumprir a promessa se você não estiver praticando o princípio. Então ficamos irritados com Deus. Mas Deus diz em sua palavra: eu sou um Deus de promessas, mas também de princípios. Portanto, se você vive o princípio, recebe a promessa. Se você voltar a isso, não vai acontecer. Veja o que ele diz: mas serão uma armadilha. Serão uma armadilha para você, um chicote em seus lados, um espinho em seu olho. Posso dizer algo para vocês? Eu já vivi isso. Posso dizer isso a todos? Eu já vivi isso. Já vivi indo atrás dos meus desejos, dos meus anseios, do que me atrai, das minhas fraquezas, da minha carne, da minha natureza pecaminosa. E já caí na armadilha? Eu caí na armadilha. Deus disse que seria assim. Veja o que ele diz: até que pereças e sejas eliminado desta boa terra, assim como expulsei a eles da terra por causa da maneira como viviam. Se você não representa e faz o que ele faz, você não está vivendo. O princípio para experimentar a promessa é o que acontecerá na sua vida, porque esses são os princípios que Deus criou no universo. Você poderia escrever assim. Se quiser anotar algo ao lado desses versículos, você poderia dizer isto: você perderá o que Deus tem para você. Isto é ouçam todos, isto é uma promessa, igual às outras promessas. Nós não nos empolgamos tanto com as outras promessas. Esta é uma promessa. Deus diz: vamos, cara, o pecado te leva a uma luta. Isso é do Antigo Testamento. É como se estivéssemos aqui no Novo Testamento lutando com o Deus que nos disse: o pecado te leva a uma luta, o pecado te deixa miserável. Começa sendo emocionante e tentador, mas o pecado é uma armadilha. Desça ao versículo 15. Isso vai acontecer, assim como todas as boas palavras que o Senhor lhes falou se cumpriram. Ele diz: vocês experimentaram a graça de Deus, a promessa de Deus, viveram na terra. O Senhor trará sobre vocês todas as ameaças até destruí-los desta boa terra que o Senhor lhes deu. Quando quebrarem a aliança do Senhor, o que Ele lhes ordenou, e vocês forem e servirem a outros deuses e se inclinarem diante deles. A ira do Senhor se acenderá contra vocês e vocês perecerão rapidamente da boa terra, o que Deus cumpriu. Você começa a ler sua Bíblia e começará a se deparar com a escravidão em que caíram os filhos de Israel. A terra, ouça bem, a terra foi conquistada na vida de Chris Dixon porque ele não se apegou ao Senhor, mas sim a outras coisas, a coisas mundanas. Eu vivi isso. Eu experimentei isso 1000% na minha vida. Duvido que alguém nesta sala não possa se identificar. Deus diz: se você viver o princípio, cumprirei a promessa. Se você obedecer, eu te abençoarei. Mas Deus diz: se você me desobedecer, eu te farei uma promessa novamente. Eu vou te tornar miserável. É assim, é o que é. E alguém diria: por quê? Porque você está perdendo o propósito da vida. A vida é um vapor, é curta. É melhor você viver lembrando que vai partir. E Deus diz: cara, o pecado traz miséria. Eu não te criei para isso. Isso não é o que eu quero para você. Então, em minha misericórdia, estou sendo tão claro sobre o que vai te arrastar, te prender, te destruir, porque eu te amo. Veja, nós adoramos olhar para a cruz e dizer: oh, veja o amor de Deus. Mas depois olhamos para a separação e dizemos: ah, Deus não me ama. Não, escute, é por isso que você protege sua casa para uma criança. É por isso que você cerca o quintal. É por isso que você segura a mão dela ao atravessar a rua, porque há um amor profundo, apaixonado e protetor por essa criança, esse neto. O mesmo Deus no céu olha para a sua vida e diz: quero me apegar a você. Quero estar aí. Quero me conectar. Quero que vivamos a vida juntos por causa do que eu poderia dar a você e, através de você, a outros. E só preciso desse apego para entrar na sua vida. Isso é bom, pessoal. Isso é o encerramento. Aleluia. Orem para que eu consiga terminar isso no segundo culto. Lá vamos nós. Versículo 14, eu pulei. Um dos versículos mais poderosos da sua Bíblia. Na verdade, se você tem uma Bíblia como a minha, pode ler Josué 23 e o versículo 14 está em negrito. É o único versículo do capítulo que está em negrito. Assim é a minha Bíblia, porque a minha Bíblia é boa. Mas enfim, vamos lá. Testemunho da vida de Josué. Todos que estão lutando e batalhando com o Senhor, ouçam. Ele tinha 110 anos de idade. Ele viu a derrota de Ai e Jericó,
Fez um acordo com os gibeonitas que lhe custou muito caro. Grandes erros, grandes fracassos, grandes equívocos. Houve um tempo em que ele não buscou ao Senhor. Ele fez o que sentia, não buscou ao Senhor. Estudamos isso. Esse Josué bem aqui. Este é o homem bem aqui. Mas ele viu o sol parar. Viu as muralhas de Jericó caírem ao chão. Perdeu 40 anos no deserto. Alguém está lutando esta manhã, perdeu 40 anos no deserto por decisões de outros. Outros fizeram coisas más, erradas, não honraram a Deus e isso o afetou por 40 anos. 40 anos, isso é apenas uma imagem, uma foto. Olhe atentamente para o que ele diz. Agora, por favor, prestem muita atenção, pois hoje eu sigo o caminho de toda a terra e vocês sabem, no mais profundo e íntimo de todo o seu coração e alma, que isso é verdade. Ele está falando com seus líderes e vocês sabem, no mais profundo de sua alma, ele está te dizendo, cara, eu realmente acredito que se você desacelerar sua vida, desligar o barulho da vida, desligar o barulho da vida e ficar em silêncio e ouvir, mesmo que você nunca tenha ouvido uma obra-prima na sua vida, apenas ouça o que eu te disse hoje. E todas as suas almas, que nenhuma só palavra de todas as boas palavras que o Senhor, seu Deus, falou a respeito de vocês falhou. Tudo se cumpriu para você. Nenhuma delas falhou. Estamos agora realmente no final da vida de um homem. Josué diz, tenho 110 anos, isso é o que aprendi, passei por coisas que não entendia, passei por batalhas, erros, fracassos, perdi 40 anos dos meus 110 anos no deserto por causa de outras pessoas, e é isso que ele diz. Estão ouvindo? Isso deveria falar a sua vida. Ele diz isto, as promessas de Deus são dignas de confiança. Ele diz, Deus não vai quebrar a sua palavra. 110 anos, Deus não vai quebrar a sua palavra. Deus não vai deixar nenhuma só palavra fiel que tenha dito sem cumprir. Se eu quisesse resumir a mensagem de Josué, alguns de vocês estão pensando que eu deveria ter feito isso. De qualquer forma, nunca tenha medo de realmente confiar o seu futuro a um Deus que é fiel. Essa foi a sua mensagem. Olhem, pessoal, estou preocupado. E só quero dizer a vocês, nunca tenham medo de confiar o seu futuro. E grande parte do nosso futuro é incerta. Nunca tenha medo de confiar o seu futuro a um Deus fiel. Em outras palavras, obedeça a Deus e deixe o resto em suas mãos. Ele é fiel, Ele é fiel. Um homem viveu 110 anos, perdeu 40 anos de sua vida por decisões de outros, e ainda assim podia olhar para você e dizer, Deus é fiel e nunca falha.